que me faz tentar e tentar novamente? O quê? O mar. As águas me ensinam por ver. Nada é permanente também, nem a dor. Mãe! Mãe! Mãe, ei! Choro de criança invade a cena. Vídeo projeção, uma criança negra sozinha numa avenida com muitas pessoas. Mãe! Ô mãe! Mãe! As atrizes começam a fazer a mudança do cenário, tirando o varal e colocando em cena um quadro. Boa noite a todas as pessoas presentes. Alguns avisos importantes. Sim, por favor, desliguem os celulares. Vamos evitar fotos. As cenas contêm gatilhos de violência com teor racial. Então, sugerimos gentilmente que as pessoas pretas da plateia se acolham com afeto e a qualquer momento podem sair e sinalizar a nossa produção, que estará à disposição com água e abraços quentinhos. Queríamos apenas ensinar uma peça de amor, mas ainda é urgente trazer as questões sobre identidade racial. Principalmente porque Santa Catarina é o estado mais racista do país. É preciso dizer que estamos aqui para refletir com vocês. Como é possível no Brasil ser contra o racismo, achar que o racismo é um mal que todos devem combater, casar com negros e ao mesmo tempo ser racista? Repete para mim. Não, por favor, devagar. Pode ser? Ok. Como é possível no Brasil... Não, repetindo as falas também não cabe. Calma, eu vou fazer. Calma, de novo, calma. Como é possível no Brasil Ser contra, né? ser contra o racismo? Sim. 2. Achar que o racismo é um mal que todos devem combater? Ok. 3. Casar com negros Negros. e Negros. e ao mesmo tempo, 4. Ser racista. Não, peraí, calma. Essa parte é importante. Casar com negros. Sim. Ser contra o racismo, achar que o racismo é um mal que todos devem combater, casar com negros e ao mesmo tempo ser racista. Ser racista. Tem certeza? Tem certeza? Posso escrever? Vocês têm certeza disso? Sim, né? Tem pesquisa sobre isso. Fiquem tranquilos. Preparados então? A gente pode começar. Bora. Mariana, cena 3. Imagens projetadas de pessoas negras, várias fotos em sequência, em close-up. Em todas as imagens, as pessoas estão com um grampo no nariz. Música alta de Charles Mingus e contraponto causando uma sensação de distúrbio. Após a projeção, o palco é revelado no vazio, apenas com os grampos no varal. Aperta para não crescer, aperta para não inchar, não espichar, não alargar. Já pensou se o seu nariz fica igual ao do seu pai? Cresce sim, nariz cresce, e é por isso que você precisa cuidar. Quando for limpar, não fica aí abrindo muito não. Usa a pontinha do papel higiênico para não alargar. E pelo menos uma vez no dia, usa o grampo de roupa. Ah, tá. Segura o ar. Segura. Respira pela boca. Não grita. Respira. Então, se não vai usar o grampo de roupa, deixa eu seguro para você. Vem cá, daqui a pouco vai começar aquela novela que eu adoro e eu não quero perder. Senta aqui, senta, que eu vou apertar e contar o tempo certinho. A minha mãe é branca e é de origem holandesa. Então, é aquela parte do Pernambuco, sabe? Que tem pessoas brancas, loiras, de olho claro. Meu pai é de Tripeiros, interior da Bahia. Nascido, criado em uma fazenda que eu desconfio que é remanescente de Quilombo. Meu pai é preto, retinho. Eu soube que era negra desde pequeno. Nas vezes que a minha mãe brigava comigo e me chamava de macaca. Plantei uma cenoura no meu quintal, nasceu uma negrinha de avental.
já. O meu cabelo era um problema, porque ela não tinha nenhuma paciência. Não sabia como cuidar, então ela me batia para brincar meu cabelo. Nas brigas que eles tinham, ela o chamava de macaca. Preta fedida, preta nojento. O estranho é que minha mãe só se relacionava com homens negros. Acho que ela se sente superior a eles. Nessa época nós éramos muito pobres, miseráveis mesmo. A gente pedia. Ia à casa de algumas pessoas que eram conhecidas da minha mãe para pedir comida. Plantei uma cenoura no meu quintal, nasceu uma negrinha de avental. Dança, negrinha, não sei dançar, pega no chicote que ela dança já. Eu era uma criança que dormia com um pregador no nariz, porque minha mãe dizia que meu nariz ia afinar. Eu fazia. Fiz algumas vezes, colocava o pregador no nariz para ver se o nariz afinava. Eu lembro que eu pedia tanto a, sei lá, Deus, eu ia acordar com um dia igual a ela. Eu queria tanto ser igual a ela, eu queria tanto ter o cabelo liso, ter os olhos verdes, e eu não entendia, porque eu tinha nascido igual ao meu pai. Eu achava que eu era um castigo. Oi, tudo bem? Eu sou o amiguinho. Oi, amiguinho, onde você está? Aqui, dentro do seu nariz. Você mora dentro do meu nariz, amiguinho? Sim, E como é aí dentro? é quente e um pouco úmido também. Amiguinho, posso te fazer uma pergunta? Como você faz para fazer xixi? Eu vou ao banheiro, eu tenho um banheiro. Você também tem um quarto aí dentro? Tenho Mas deve ser bem apertadinho, né? um pouco. Às vezes eu não consigo respirar. Aí eu abro uma janela e começo a rir exageradamente. Tenta, tá tudo bem aí? Do que você tá rindo? Achei engraçado, sei lá. É um nariz conversando com uma criança. Ai, desculpa. Vamos voltar assim, vamos? Vamos? Você pode abrir uma janela agora para eu ver? Não, nada. Ah, por quê? Por que não? Porque eu tô com frio agora. Mas você não falou que aí dentro é quente, ouvindo? Então abre uma janelinha, amiguinho. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Pronto, eu já abri a janela. Ué, cadê a minha? Tô aqui, sou eu. Mas parece a voz da minha mãe. Mas é um amiguinho. Você sabia que você também tem um amiguinho? O nome do seu amiguinho é Batatinha, porque o seu nariz tem formato de batatinha. Ou assim, eu estava lá na minha posição esperando a conta da estação. Ai, desculpa mesmo. Eu não sei o que tá rolando. Você interrompeu a minha improvisação. Desse jeito não vai dar. Isso vai quebrar com toda a mágica do amigo imaginário. Volta da parte do banheiro. Pode ser? Tá beleza. Eu vou daqui, vou do banheiro então. Isso. Vai lá no teu feeling. Isso, vamos lá. Amiguinho, como você faz para fazer xixi? Eu vou no banheiro e quando eu termino de usar a privada, eu dou descarga, sabe? Porque senão eu fico com um monte de xixi ali dentro e fede um monte. Aí depois, a mamãe chega cansada do trabalho e tem que limpar tudo. E aí então eu dou descarga. Ah, não. Assim não dá. Você está defendendo muito a sua personagem. Isso não está no texto original. O que está acontecendo, gente, na cena do amiguinho imaginário aí? Olha, o que tá rolando é que eu sinto que essa personagem da mãe é um certo apego, entendeu? Tem uma necessidade de educar, passar valores éticos. Então eu aproveitei
o texto. Já ensaiamos essa cena algumas vezes. Você sabe que eu preciso introduzir a cena. Tá, Maria? Mas toda vez você cria uma interferência para suavizar a personagem irmã. Gente, aqui no texto diz que a atriz 2 assume o jogo de improvisação para alcançar um clímax. E aí, esse é o clímax da cena mariana. É aí que eu me refiro, tá vendo? É aí. Eu sei. Mas é que eu pensei que ficaria bem melhor se eu fizesse essa contribuiçãozinha bem discreta para criar uma certa empatia aqui, ó, com o público. Eu posso tratar a personagem de um jeito maniqueísta. Eu preciso que ela tenha um pouco de ambivalência, um contraste, de ingenuidade, para conduzir a narrativa no lugar da atenção. Entendeu? E como que você vai criar uma suavidade em uma personagem racista? Só me explica isso. Gente, como? Como você vai criar essa unidade com essa personagem? Você só me explica isso. Ela não é só racista, ela é a figura materna da personagem. Eu preciso apresentar os contornos dela, sem nenhuma questão moralista. Moralismo. Como você pode dizer que é moralismo colocar um grampo de roupas no nariz de uma criança? É algo possível de compreensão? Olha, eu estou entendendo sua revolta, mas se é uma figura materna ou paterna, ela também desenvolve um papel de cuidado com a criança. Pode deixar um trauma, né? Violência sobre ela. Não, você me entende. Eu entendo sim, eu só queria trazer outros aspectos maternais para a construção, e um pouco mais de leveza. Então me explica. Como o amor e o racismo podem estar no mesmo espaço? Explica. Como o ódio e a rejeição podem estar camuflados, levando a própria criança a ter uma rejeição de si mesma. Explica como alguém embarra uma criança com canções racistas. Existe amor ali? Que tipo de amor é esse? Será que sabemos realmente nomear as coisas? De que você está falando? Gente, Da mãe da Mariana. eu vou fazer aqui a intervenção, que a gente já está chegando aqui no limite do tempo. Vou encerrar antes aqui. E aí a gente lança para as perguntas, para os comentários. Eu agradeço demais vocês colocarem. Trazendo aquela reflexão inicial. Trazendo a reflexão inicial de quais narrativas nós estamos falando. Vou entender o microfone aí para a plateia? São esses mesmo. Tá. Trazendo essa reflexão que nós fizemos no início, tentando trazer quais são as reflexões, quais são os temas, quais são as cosmologias que a gente está tratando quando a gente fala de teatro negro, a gente consegue ver aqui na prática dessas duas diretoras, artistas, dramaturgas, pensadoras, doutoras e reticênicas, essas diversas facetas. Se a gente não conta essas histórias, se a gente não trata elas nos nossos trabalhos artísticos, se a gente não considera esses trabalhos como uma dramaturgia possível a ser levada ao palco, a gente tem algum problema e talvez a gente seja a mãe da Mariana. Abrindo a roda, então, agora, quem tiver perguntas, por favor, Cecília. Jonas, você pode conduzir as perguntas e respostas, por favor? O André, gostaria de conversar. Primeiro, muito obrigado por essa muita palestra. E o seminário todo, eu estou realmente encantado. Vamos lá. Com primeiro, assim, eu vou fazer a pergunta, na verdade, para as duas. Mas tem uma coisa que você falou na sua palestra, questão do processo de formação, né?
E aí pensando na formação de toda a equipe, não só dos atores, mas enquanto dramaturgos também, enquanto encenadores, porque a gente tem todo um processo, né? Eu fiz licenciatura na UFPE, fui para a UFMG, né? A própria lógica curricular mesmo, da UFBA, da UNB, ainda tem uma estrutura, né, colonialista, tem uma estrutura que quando você fala a questão dos mitos, né, a própria Medea é um mito grego, né? Shakespeare, a Hamlet, sempre tem essa estrutura e quando você traz isso para a questão dessa mitologia, né, africana, afro-brasileira, eu estou dando a disciplina de pedagogia de teatro e diversidade, os alunos, né, estão aqui, e a questão pedagógica mesmo, de formação, né, como é que você pensa a questão dessa formação, da gente fazer essa virada, né, com relação a esses entendimentos dessas mitologias que estão tão impregnadas, né, e a gente fazer essa virada tanto para os atores quanto para os criadores. E obrigado. Então, é isso que eu ia dizer agora. Seria interessante fazer blocos, aí vocês se propõem as perguntas e a gente devolve as respostas. Tem mais? Vamos fazer um bloco 3, o André colocou agora. Alguém mais gostaria de vir da cá? Certo. Pronto, já temos 3 aí. Olá, meu nome é Bruno. Eu queria saber, nesse trabalho da intersecção entre os ritos, né, religiosos e o rito cênico, né? E a minha dúvida, que eu queria saber de forma mais fina, é em relação à experiência e à representação. Porque no rito religioso você tem uma experiência que é assim, existe uma representação, mas essa representação serve a essa experiência, né? E já no teatro é um pouco diferente, né? É mais a representação e a experiência já é uma outra experiência, né? Então, como é que é esse trânsito, né? Dessas duas formas de se relacionar com os mitos, né? Boa tarde, obrigada pelas palavras, né, pelo encontro. Meu nome é Kênia e eu queria mais uma reflexão para as duas, a gente, se vocês quiserem responder, como que seria, não é como, mas de que forma vocês trabalham nos seus processos o cotidiano corporal. Como seria, eu sei que é uma pergunta grande, assim, ampla, né, que dá para ir por vários lados, mas como que seria esse trabalho mesmo, a partir dos princípios de movimento, de corporeidade, essa dramaturgia corporal, né? Eu sei que varia muito de peça para peça, mas de que forma esses princípios corporais começam a ser fundados nos processos. Eu vou ali na formação, né? A questão da formação e do currículo. Acho que é interessante assim, a gente ir para o conceito de branquitude e também o conceito de raça. Então, vou ser bem breve. Assim. Raça, da maneira que a gente compreende hoje, tem a ver com o período da modernidade, né? A partir lá das invenções, a expansão do continente europeu, os processos de exploração, enfim, e a criação dessa categoria colonial. Então, a maneira como o currículo dentro das universidades ele funciona, ele está ali para perpetuar, para manter um grupo hegemônico
que é o grupo de pessoas brancas. E como que se faz isso? Vendendo essa ideia falsa da pretensa universalidade. Então a gente precisa entender essa estrutura, que é a branquitude, que é diferente de brancura. Brancura está ligada à tez, né? A cor da pele. Então, brancura, negrura são diferentes de branquitude e negritude. A gente fala branquitude, a gente está falando da estrutura. Você não precisa fazer nada para ser beneficiado por essa estrutura. Apenas seguir a vida normalmente. Por quê? Porque a sociedade, da maneira que está, fundamenta-se nesse sistema racista, onde exclui um determinado grupo racial e privilegia outro. Chega dentro do nosso campo da formação, isso não é diferente. Quais são as narrativas que vão para lá? Quais são as teorias que vão para lá? De pessoas brancas que são colocadas para a gente de forma não racializada. Então aí a gente vai lá e fica lendo os clássicos sem aprofundar noções como a apropriação e Kemet, né? Sem aprofundar essa exploração intelectual também dos nossos, né? Então basicamente é isso, por isso que há uma deficiência aí na formação e vou parar por aqui. Aí depois tem o cotidiano corporal. Eu acho que eu estou entrando dentro desse universo agora, de alguém que está pensando a composição da cena, de alguém que está pensando escrita para a cena, experiência de condução. Estou nesse processo, estou engatinhando, sou um bebê, não posso falar sobre isso. O que eu tenho experimentado é esse olhar para os fundamentos afrodiaspóricos, para o axé, e minha referência está na mesa. Real. Então vou deixar com ela para ela falar. Então, tem uma questão da universidade, falando da primeira pergunta sobre formação, que às vezes parece que a mudança curricular é só mudar a nomenclatura da disciplina, mas elas continuam a mesma coisa. Você dá uma atualizada, bota um tipo maisinho, dizendo que está incluindo, e no final das contas, quando você vai lá olhar as referências biográficas, são os mesmos autores, autoras, quanto tem autoras, enfim, está tudo lá no mesmo chão. E aí eu sou mística, e mitológica, falo sobre a questão de mito, né? Então, a universidade ela continua reiterando a mitologia de que o teatro nasceu na Grécia. O teatro grego nasceu na Grécia. Não tinha internet, não estava para viralizar, entendeu? Então, assim, essa história louca de que o teatro nasceu na Grécia, que o teatro, por exemplo, estou vivendo uma situação muito desgastante, chata, um trabalho que eu fui contratado. Eu dirigi no Rio de Janeiro agora, estreou em novembro, o espetáculo 12 anos, uma memória da queda, onde eu tive o prazer de dividir a direção com uma diretora preta fantástica, que foi quem me convidou, a Tatiana Tiburcio, lá no Rio, e eu dirigi os atores Davi Júnior, Dani Ornelas, são dois atores pretos, e o Carlos Dallavecchia. E aí, o texto da Maria Chu, o primeiro tratamento que ela deu, e o argumento é dela, e ela não pôde continuar no projeto, eu continuei a dramaturgia. E aí, a idealização é de pessoas brancas, e o idealizador não gosta do resultado da peça. Inclusive, ele usou termos comigo do tipo, não é nem teatro. Ele não assiste teatro preto, e ele só consegue teatro a partir da lógica de uma dramaturgia que a gente considera, que a gente chama de tradicional. Então, a dramaturgia é muito orientada e organizada pelo dramático, centrada no conflito e que é totalmente causal, né? Uma cena causa a outra e tal. E o teatro negro, ele é muito polifônico, muito policênico. A gente lida com ritualidade, a gente lida com espiritualidade na cena, a gente lida com outros paradigmas, outros parâmetros para criar. Mas como não tinha, eu estou entendendo, depois de brigar muito comigo, eu estou entendendo assim que brigar não, discutir, a gente diverge muito. Eu acho a peça excelente, as pessoas votaram no teatro, aplaudem a peça e ele não gosta da peça. Por quê? Porque ele contratou duas diretoras pretas para escrever e dirigir uma peça que estava na cabeça dele.
E aí, por que eu falo dessa história do mito, né? Porque essa história de que o teatro tem um jeito de ser feito. É o teatro, vai lá no Aristóteles, na poética, copia aquilo ali e continua, aí é teatro. Qualquer coisa que sai desse formato não é teatro. Eu lembro de um diretor branco lá em Salvador dizer que era uma vergonha eu querer me achar artista se eu estava brincando de fazer Ctrl-C, Ctrl-V do terreiro para a cena, que isso não tinha nenhuma elaboração artística. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque a universidade não dialoga com a comunidade. Não tem jeito de mudar o currículo se você não conhece o patrimônio. A gente que está dentro da universidade, é claro que não são todos, mas vamos pensar agora a estrutura que transformou a universidade em instituição. A instituição da universidade caga para a sabedoria de pessoas como a minha mãe, que é a mãe Alorixá, minha mãe que é de um tudo. Mãe Alorixá, ela é líder comunitária, ela é psicóloga, ela é terapeuta, ela é enfermeira, ela é professora daquela comunidade, tem saber ali. E não dá para aprender sobre o patrimônio material e imaterial brasileiro, principalmente o preto e o indígena, no livro. Não é só o que está escrito, é a toda a experiência. Você nunca vai entender o que é sentir a energia de um terreiro de candomblé, lendo um relato comigo. Você tem que ir lá. Então, essa dificuldade de sair do espaço da abstração e da racionalização que foi imposto para nós como o único jeito de saber, é tudo que você sabe aqui no abstrato, nunca é o que. E até a fala de quem me perguntou, falando sobre a experiência, alguém falou sobre a experiência. Essa experiência tem que ser sentida, percebida, compreendida e olhada, e não analisada antropologicamente, como os antropólogos europeus fizeram com o candomblé em todo o século XX e fazem até hoje. Então, para mim, no campo da formação, eu só sou a artista que eu sou porque eu venho de onde eu venho. E eu descobri que de onde eu venho é potência. Então eu comecei a olhar o meu território, o meu pertencimento, ver a epistemologia ali e trazer, vou fazer uma coisa muito simples. Por que nunca não vai se conta de mão? O pensamento institucional acadêmico é porque nós não somos civilizados. Pessoas civilizadas comem de garfo e faca. Pessoas não civilizadas, primitivas, comem de mão. Aí você vai estudar a cosmopercepção africana, que diz o seguinte: sua mão tem poder, principalmente a ponta dos seus dedos. Então, a gente toca o alimento com a mão para energizar o alimento e ele nos energizar por dentro. É por isso que se come de mão, entendeu? É por isso que africano come de mão até hoje, porque você tem que tocar o alimento para ativar o axé do alimento. Só que esse conhecimento eu adquiri num terreiro, eu não adquiri num livro. Então a mudança curricular, ela, para mim, para ser eficaz e intensificar, e a gente realmente conseguir fazer mudanças consistentes, tem a ver com a abertura da universidade para outros olhares que não o PhDs e o Olimpo de pessoas brancas que ditam, cagam regras e dizem como é que tem que ser a partir disso. Então, para mim, começa por aí. A outra coisa é a experiência. A gente, quando convida uma pessoa, por exemplo, quando eu comecei a falar, quando eu fui chegar lá, a classe artística disse que eu estava catequizando pessoas para o meu terreiro, que foi um jeito proselitista e messiânico que eu encontrei de andar. Eu digo, velho, esse costume é de vocês, não é meu, parceiro. Não sou eu que escolho, não, é o orixá. Você pode até escolher aquele terreiro, se o seu orixá não escolher, você não fica. Então, o candomblé é uma religiosidade pragmática, ela não é dogmática. Então eu preciso pregar, eu tenho que ser. Para mostrar que eu sou do terreiro, por exemplo, hoje é sexta-feira, dia de Oxalá. Olha a minha roupa, eu estou direitinha. Olha eu, Juliana, eu estou direitinha. É nação. Então não é eu exemplo.
Agora, por que eu fiz esse tipo de teatro? Porque todo intolerante, antes de qualquer coisa, ele é um ignorante. Ele ignora o que ele intolera. E essa fala não é minha, é de um Tata Dunquice, um pai de santo de Angola, chamado Tata Anselmo, que nos deixou agora na pandemia. Está num documentário chamado Povo de Santo, que está no YouTube. Então, veja bem, a gente não reconhece tudo que é um mundo de coisas da cultura afrodescendente, da cultura indígena, como material possível. A gente não reconhece, a universidade não reconhece. Então, como é que você é brasileiro e nunca botou o pé no terreno? Como é que eu mudo a cabeça do professor que veio de uma família totalmente centrada no cristianismo, que não consegue ver a diversidade por outra lente? Eu lembro de uma moça evangélica que chegou no meu portão, estava saudando Exu, colocando cachaça no Exu, era segunda-feira, estava eu no meu rito, e ela não era domingo, estava eu no meu rito, ela no rito dela, estava limpando o Exu da porteira e botando lá água na quartinha, não sei o que e tal. Aí ela viu o que estava fazendo. Mas essa universalidade branca é algo tão violento e tão imposto que ela se sentiu no direito de vir pregar o Evangelho de Jesus. Eu falei, amor, então, agradeço a palavra e a bênção, sou fã de Jesus, acho que Jesus é radical, fodão, só que agora eu estou com esse peixe, eu não posso. Posso falar com você agora, irmão? Ela falou assim, mas o candomblé também tem Deus. Eu falei, mas Jesus, pô. É o outro mar, Você tem que entender que eu vejo de outro modo. Mas eu achava que vocês acreditavam em mim, minha senhora. Faço a pregação mais adiante, porque eu estou ocupado aqui. E ela ficou insistindo, aí eu peguei a quartinha com cachaça na cara dela, para sair. Falei, lá, Exu, vai turbando e vai levando para trabalhar de lavando. A gente não sabe o que isso significa na prática, entende? Então, por exemplo, por que os grupos de teatro preto não são estudados dentro dos espaços da universidade? Por exemplo, o bando de teatro Olodum, já citado nessa mesa, tem uma poética própria de dramaturgia e criação de personagens, e isso não vira uma disciplina dentro da escola de teatro da UFBA. Até porque a maioria dos professores da escola de teatro não assistem o bando de teatro Olodum. Então, o que precisa é eu virar professora, aí virar Eliana, aí Jonas, aí Eco, aí Ana Flávia, aí Ana Mabel, para poder trazer para o espaço. E quando tiver congregação e tiver, como é que chama? Aquelas reuniões de reformulação, a gente dizer, não, só vai assim. Não vai de outro jeito. Então, tem que mudar a lente. A lente ainda é assim, não. Toca nesse assunto aí, mas chama o professor Preto da vez para falar. E como aconteceu com o professor, ele me chamou para dar aula para a turma dele e ele não foi. Não, eu quero que você apresente sua pesquisa de doutorado na minha turma. A galera assiste suas peças. É uma turma de licenciatura em teatro, majoritariamente preta, periférica, uma galera show. Ele não foi, ele professor branco. Ele não foi. Eles não vão, eles não querem aprender. Eles suportam até o que dá. Então, assim, eu acredito que esse processo da formação vem muito das leituras e das experimentações artísticas que nós estamos fazendo, que outros grupos fazem. Por exemplo, é muito bacana ver essa universidade de Santa Catarina e pensar isso e refletir isso. Então, no campo da formação, enquanto a gente achar que o teatro aprende com o dicionário do Patrício Pavi, nada feito. E as duas últimas perguntas, que é a representação de que forma se trabalha o cotidiano corporal, eu vou juntar as duas coisas. Eu não trabalho com esse conceito da representação. Eu trabalho com o conceito da apresentação. 90% da população brasileira não conhece o candomblé. E eles precisam ser apresentados a essa experiência. Então, eu não trabalho com essa coisa de estou representando o orixá do palco. Estou apresentando mesmo.
E eu trabalho com arquétipo e personalidade, não com personagem. E um dia, quem sabe, eu consigo aprofundar isso com vocês, no tempo está fora. E de que forma esse trabalho cotidiano corporal? Eu tenho a ativação do movimento ancestral, é uma pesquisa que desenvolve tudo isso, pensando na dramaturgia, a encenação como um todo. Então tem 3 princípios fundamentais que orientam e organizam o modo como eu faço teatro. Tem a ver com Oriaeli, que é uma atuação irradiada, ou seja, um atuante que esteja em um estado de integração com sua cabeça, com seu corpo e com seu espírito. Isso tem a ver com o pensamento do próprio terreiro. Quando você faz santo, você alinha Oriaeli. O corpo é narrador e é narrativa. O corpo preto, no foco, no meio da cena, já diz uma história. Porque eu sou racializado. Então esse corpo, ele já é semiológico, já é semiótico. Mas no caso do trabalho da encenação, esse corpo é um corpo narrador. Eu não me valho apenas do processo da verbalização, que é muito que a dramaturgia tradicional leva a gente a achar que tem ator que conta quantas falas dá no texto para dizer como ele aparece. Num teatro que eu faço, eu lembro de uma atriz revoltada pegar o texto e falar assim: isso aqui é indigno da minha pessoa, eu não falo nada. E a personagem dela quase não saiu de cena. Ela não conseguia entender o poder do magético, né, o poder da imagem, o poder desse corpo narrativo, que é o que as danças sagradas do candomblé representam quando os orixás estão dançando. Eles estão narrando suas histórias, esse mesmo processo, princípio. Então, de uma certa maneira, e o terceiro ponto, que é os rituais restauradores, que é colocar esses corpos em estado de experimentação dentro do loco do terreiro, para compreender essas energias do ponto de vista da energia, e não da abstração, mas do empoderamento, do atonamento dessa origem que também é dele, dela, desse chão. E é mais ou menos isso. É isso, gente. Onissagé, Juliana, Mari, Aisha. Acho que eu chamo Aisha por tempo inteiro, agora eu esqueci. Muito assunto, né, gente? Muitas camadas. Não é em uma reunião que a gente vai conseguir entender, não é num colóquio, não é no seminário que a gente vai conseguir entender a profundidade das práticas cênicas negras e toda essa complexidade, que aí talvez seja uma pergunta que alguns professores e algumas professoras que estão aqui, que não são negras, estejam se perguntando, enfim, venham processando nesse momento. Como é que eu me aproximo dessa linguagem, como é que eu dialogo no processo pedagógico com essa linguagem sem me apropriar. É um desafio enorme, né? É um abismo que existe na nossa formação que, de fato, nós precisamos buscar, querer entender, aproximar, estudar, buscar, vivenciar, para que a gente possa propor mudanças. E, como professor dessa casa, como docente dessa instituição, eu estou muito feliz nesse momento histórico que eu vivo, que nós vivemos, de estar aqui com essa mesa, com essas irmãs incríveis, com essas produtoras de pensamento contemporâneo sobre aqueles que vieram antes de nós, sobre aquelas que vieram antes de nós, para que a gente possa trilhar caminhos novos, diferentes do que foram até aqui. Então esse seminário abre essa porteira para a gente, abre essa possibilidade, e nós estamos, de fato, mudando a universidade pública no Brasil. Isso é muito sagrado. Viva a nós, a nossa potência, a nossa coragem de existir. Axé.